Estrada Araneda. Nasceu no Chile e com 6 anos veio para o Brasil. Chileno de nascimento, mas brasileiro de coração, como ele mesmo diz. A maior parte da sua família ainda está no Chile. Somente seus pais permanecem até hoje aqui no Brasil. Veio morar em Jaguariúna aos 14 anos e já se passaram 38 anos. Formou-se em Curitiba como médico, especializou-se em ultrassonografia, imagem, intensivismo e medicina do trabalho. Tenho a honra de entrevistar o Dr. Edgardo, médico amigo da população jaguarivense. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao programa Vinícius Correia. Eu agradeço o convite, fico muito honrado realmente em poder fazer parte do programa do amigo Vinícius, o qual está em processo ascendente, elencando a importância de Jaguariúna, principalmente os próprios jaguarivenses que muitas vezes pouco sabem da sua própria história. Exatamente. Então, Edgardo, por que motivo vocês acabaram decidindo vir aqui para Jaguariúna para morar? Bom, meu pai já trabalhava antes na parte industrial e recebeu convite para trabalhar na Pisa no momento pouco antes do seu funcionamento, ou seja, na parte final de obras, de montagem. Sim. E foi um processo muito importante porque foi uma empresa de grande porte que se instalou e gerou muitos empregos, trouxe muita gente de fora, tal como nós. Então pode-se dizer que foi o marco inicial de mudanças em Jaguariúna. Foi algo assim, um fato significativo, devido ao grande número de pessoas que vieram, novos costumes, crescimento da cidade não apenas demográfico, mas também o crescimento habitacional, o crescimento, digamos, da cidade em si, né? Para abrigar tanta gente nova. Sim, sim. E também naquela época, pelo que você chegou aqui, você tinha 14 anos, né? Sim, 14 anos. E você diz que naquela época tinha muito incentivo com relação à cultura, né, aos esportes também, né? Eu pouco presenciei antes da vinda da empresa para cá. Mas na época, sim, houve por parte da empresa alguns concursos de redação, campeonatos, houve, digamos, a construção de um clube recreativo que era muito utilizado pela população inteira. Então, eu lembro que isso daí pode-se dizer sim que foi um incentivo, tanto à arte quanto ao esporte. E na época eu não via outras entidades também fazerem a mesma coisa. Você estudou com 14 anos, praticamente era adolescente. Você chegou aqui e você estudou em qual escola aqui? Estudei no Colégio Estadual Rodrigues Alves. No Cera? Sim. E daí do Cera você acabou mais tarde fazendo vestibular fora, mas Sim. foi aqui que você concluiu então Sim, o fiz ensino médio aqui. Isso, ensino médio, exatamente. Bem nessa época aconteceram, por exemplo, algumas mudanças na democracia, você comentou comigo, né? Sim. Na verdade, o Brasil na época, né, final de 84, né, depois de 85, foi a queda do militarismo, digo não a queda, né, o final do governo do militarismo e o início das eleições democráticas, né, que temos até hoje, né, com a escolha do presidente. Então aquilo gerou, por ser primeira vez, né, ser a estreia, algo assim grandioso, marcante, gerou muita expectativa, muitos sonhos, muitos fakes também, né? Não eram tão lascados quanto hoje, né? Sim. E digamos aí que realmente despontou a propaganda política no país, porque antes não havia eleições, então não havia tanta campanha, né? Tanta coisa. E depois você foi embora, né? Você foi estudar fora. Sim, foi para Curitiba. Ainda você comentou que mesmo estudando em escola pública, você foi muito bem no vestibular, né? Eu, graças a Deus, tive um bom desempenho, né? Na parte de vestibulares que eu fiz depois, né? Das faculdades.
mas faltava, assim, os colégios particulares em Jaguaribe, o que dariam, digamos, um aporte maior, digamos, de aprendizado e de competitividade para faculdades mais concorridas. Entendi. Tá, você fez... Em Curitiba você estudou medicina. Sim. E depois disso você voltou para cá? Como que foi daí? Você... Sim. Após formar-me, até vi algumas outras propostas fora, mas digamos, achei atrativo voltar para Jaguaribe, né? Por ser uma cidade que eu já conheço, né? Já ter meus pais aqui também, o que facilitaria muito, digamos, o meu início de carreira. E nesse interim fui ficando, né? E estou até hoje, e não sinto vontade hoje de procurar novos lugares, não. Acabei me fixando e gostando daqui. E você voltando para Jaguaribe, isso foi em 95, mais ou menos? Sim. Você lembra, você comentou sobre que você percebeu que estava diferente, no caso, grandes empresas vindo para cá, daí começou a aparecer empresas terceirizadas, vamos dizer assim, né? Aí você comentou um pouco aí da parte empresarial de Jaguaribe, né? Ah, sim. Que tudo muda, né? Em vários anos de ausência, né? O Brasil inteiro mudou. E Jaguaribe não foi diferente. O que eu pude notar é que aqui, tal qual foi as eleições, tudo que é início gera uma expectativa muito grande, né? Gera aquele boom, aquela explosão de novas ideias, de novas empresas. E foi o que aconteceu. Muitas empresas de pequeno porte se instalaram em Jaguaribe e poucas de grande porte. É claro que existe a seleção natural e muitas empresas que começam sem uma infraestrutura bem adequada, sem um planejamento pré-determinado, acabam não tendo continuidade no mercado, né? Pela seleção natural, acaba ficando só as mais estruturadas. Os mais fortes. Né? E as empresas grandes que vieram para Jaguaribe, tal qual foi a PISA, geraram um número maior de empregos, contribuíram com muitas benfeitorias à cidade e diretamente aos seus funcionários também. E também, digamos, criou a exigência de novas qualificações. E também, todas as empresas de grande porte acabam também expandindo os seus trabalhos e o seu ramo de comércio ou de industrial para outras empresas também. Por exemplo, empresas de transporte, empresas terceirizadas de conservação, de limpeza, promotoria de vendas, também a parte, digamos, de eventos sociais. Então, tudo acaba crescendo ao redor também. Não é apenas aquele, digamos, produto básico em si, mas também, em cima disso, há um círculo de beneficiados também. Sim, entendi. E quanto à responsabilidade social, você chegou a comentar sobre isso, né? Sim. Todos nós, e também as empresas, né, têm uma responsabilidade social, ou seja, uma mão lava a outra, como eu sempre dizia. Ou também isso vem desde a antiguidade, né? Os próprios chineses, um provérbio muito conhecido diz que se todos limparem apenas em frente à sua rua, ao final do dia a rua inteira estará limpa. Por quê? Que pequenas contribuições somadas acabam gerando um benefício social coletivo. E as empresas não é apenas o que produzem em si, não é apenas a remuneração o que é importante, mas em si a parte de meio ambiente, que deve ser sempre digamos, colocada em plano importante, a parte de moradia de seus funcionários e da população onde eles transitam. Então, tudo um conjunto de obras que podem ser feitas em prol da comunidade em si e não pensar apenas no que está inserido no seu produto e no seu funcionamento. Também deve se estender o quê? A parte cultural.
melhorias em escolas, seja elas na parte de conservação, seja elas na parte de estudos, a parte de artes em geral, de esportes, tudo isso, às vezes, são pequenas contribuições para as empresas que estão fazendo, né? Mas são de grande benefício para os cidadãos que estão sendo beneficiados. E por volta ali do ano, você citou ali do ano 95, mais ou menos até o ano 2000, foi falado muito sobre turismo aqui, só que você comentou que você achou meio exagerado, né, essa questão do turismo, porque a cidade ainda não tinha o preparo devido, né, para receber turistas, por exemplo. Sim. Tudo inicia sempre, digamos, em propagandas e que infelizmente acabam sendo absorvidas pela população sem haver aquele devido discernimento, aquele devido estudo e sempre é colocado o final sem colocar os meios. É muito fácil chegar e falar, nós vamos fazer uma obra grandiosa aqui até o ano que vem. Sim, mas para isso você precisa do quê? Saber se os produtos existem aqui, se existe a mão de obra para essa montagem, se o tempo é suficiente, se o mercado vai absorver isso que eu estou produzindo ou não. Sim. Então, é uma série de fatores que tem que ser levados em consideração. Não é apenas dizer, a partir de hoje nós somos uma capital turística. Turismo é sinônimo de estrutura. Eu não posso convidar para minha casa o meu amigo Vinícius, toda a sua família, digamos 40 pessoas, sem poder ter 40 lugares para comer todo mundo, sem ter 40 lugares à mesa, para poder servir-lhes alguma coisa. Então, tem que existir primeiro uma estrutura para poder ser ofertada. Exatamente. Existe um potencial, né, para turismo, só que falta infraestrutura. Você chegou até a comentar que você numa viagem que você foi, acho que para o Nordeste, se não me engano, e você falou que você, lá na praia do lugar que você foi, tinha várias, tinha uma sequência, né? Tinha um planejamento, tinha praia com nomes de países, são praias uma do lado da outra com nome de países. Né? Então, tem praia francesa, praia dos ingleses. Sim, essa parte faz parte também, digamos, do planejamento de turismo em si. Uma é como chegar. Não existe turismo sem uma acessibilidade, seja de estradas, seja de aeroportos, mas grandes capitais turísticas têm que ter como chegar. Sim. E também tudo depende de quê? Da devida propaganda que é dada. Não adianta a gente ter bonitos locais, ter turistas no local que não sabem como chegar a esses pontos, que sequer sabem que esses pontos existem. Aí, como você mesmo citou, você tem exemplos separados do que é propaganda e do que é infraestrutura. Infelizmente, o paranaense não tem aquele afinco, aquele amor ao turismo local. Se estivermos próximos ou em Curitiba, nós veremos como funciona o turismo lá. Para os curitibanos só existe Santa Catarina. Ninguém fala turismo local, só Santa Catarina. As praias de lá são as mais lindas. Tudo lá é melhor. Nossa, parece que até o sol brilha mais forte lá. E na verdade, não há tanta diferença, digamos, na parte de natureza em si. Mas, se nós quisermos ir para alguma praia de Santa Catarina, dos grandes centros, nós teremos pistas únicas com até 4 faixas de rodagem em cada uma, para ir e para vir. Iluminação, bem diferente também. Então, tudo isso que gera o melhor acesso em grande quantidade de turistas. Em compensação, se alguém quiser visitar a Ilha do Mel, é um local muito bonito,
Mas, para chegar em Pontal, em pista única de Curitiba, a maior parte é dupla, mas na entrada das praias, depois de Paranaguá, entrando em Pontal, até o final de Pontal do Sul, é pista única. Então, é absolutamente impossível você fazer um trajeto desse, sem grande aglomeração, em feriados, final de ano. É muito difícil. Então, isso daí gera o quê? Gera um desconforto e um desânimo de quem vai. Que muitas vezes a pessoa pensa, não, o lugar é bonito, mas eu não tenho paciência para perder 4, 5 horas na estrada. Então, a parte de acessibilidade, você tem exemplos que, infelizmente, diminuem muito o potencial. E também a parte de propaganda. Em Jaguariúna mesmo, nós temos muitos pontos bonitos, muitos pontos turísticos, que a grande parte da população não sabe que existem. Se viessem pessoas para cá, não teria nem como falar, opa, você conhece tal ponto? Não. Ou se a pessoa perguntar, você sabe onde fica tal ponto? Não, não sei. A propaganda é muito importante. Isso que eu estava falando do Nordeste. Tal qual citei praias do Paraná e de Santa Catarina, a natureza é muito parecida. E no Nordeste existem inúmeros pacotes de turismo, quando a gente está no hotel ou chegando ao aeroporto, um monte de promotores de pacotes de turismo. Opa, quer para a praia dos holandeses, para a praia dos ingleses, praia dos franceses? Nossa, tem praias do mundo inteiro. Então, muitas vezes eu fui nessas praias. Tirei fotos, tudo. Se eu mostrar as fotos, todo mundo achar que estou no mesmo lugar. Ninguém vai saber que estava em um lugar diferente. Porque a estrutura dos locais é mais ou menos igual, música mais ou menos igual, mas eles têm essa propaganda e acabam atraindo turistas com isso. E tem a organização, né? Tem Sim. placas indicando os locais, tem acesso aos locais. Então tudo isso aí depois eles podem até fazer uma brincadeira, né? Com essa de dizer praia dos franceses, dos ingleses, mas é a mesma praia, só que é por conta de toda essa infraestrutura que já existe lá. Sim. Em compensação, uma vez eu estava em Guaratuba. Guaratuba tem muitos lugares muito bonitos, tem um passeio, tem várias ilhas, Sim, sim. pouco conhecidas, onde cultivam ostras e fazem passeios. Eu já fui com meu filho algumas vezes, mas se você montar no centro de Guaratuba, ninguém sabe onde embarcar para esses passeios. As escolas que fazem os passeios não fazem propaganda nenhuma. É no antigo porto de Guaratuba, que se chama de Porto Santo, é que mais ou menos eles atracam. Tem que ficar horas esperando, às vezes não sai porque não tem turistas suficientes para não ter um número mínimo para gerar o passeio. Sim. Então, não existe aquele horário demarcado, a gente fica esperando. A hora que tem turistas num número mínimo aceitável, é que saem para o passeio. E é o principal ponto de turismo do Paraná, nas praias, é Guaratuba. Pense bem, se Guaratuba, que é o maior centro turístico de praias do Paraná, não tem essa estrutura, essa propaganda, que dirá o resto. Então realmente, por mais que a gente sonhe um dia que Jaguariúna tem tudo para se tornar um polo turístico de verdade, mas precisa de tudo isso, né? Melhoria da segurança pública, melhoria das ruas da cidade, a infraestrutura. Nós somos eu não sei se tem mais alguma cidade no Paraná, segundo um amigo meu, que ele já viajou bastante aí no Paraná, ele falou que desconhece outra cidade que tenha um parque natural dentro da cidade, que é o Parque Linear, né? Com a beleza que tem o Parque Linear. Mas para isso tem que melhorar muito ali a questão do rio, né? Tem que despoluir o rio, né? Criar uma infraestrutura bacana ali para poder receber os turistas, né? A própria conservação também, quanto maior o local, maior os custos em conservação. Exatamente. E também a educação da própria cidade para manter isso daí. Porque muitas vezes, digamos, o lixo que é jogado
quebras, a depredação desse patrimônio, isso gera custos e espanta as famílias, os turistas que querem fazer um passeio no local. Sim, exatamente. Então, isso é uma questão também, não é apenas de investir, gastar com isso, mas também investir em educação. A preservação do local é um fator de educação à população. Então, doutor, nós estamos falando sobre o turismo, né? Você explanou bem essa questão do turismo aí, que tem ainda muito que melhorar, né? A gente sabe que a questão é de médio a longo prazo, mas e com relação a indústrias, Jaguariúna tem algumas indústrias que já estão aqui, que vieram para cá, mas para que possam vir mais indústrias, porque eu percebo assim que tem condições de trazer mais indústrias para cá, mas o que está faltando aí, de repente, além dos incentivos fiscais e tal? Porque eu sei que tem que ter mais coisas, né, para ter indústrias numa cidade. Sim. Como eu falei, né, a infraestrutura é algo, digamos, fundamental para o início e continuidade de uma indústria em uma certa localidade. Então, a parte inicial, o que teríamos que ter? Divisão de parques industriais. Para isso, aumenta o quê? O consumo também de energia elétrica. Então, quanto mais formam-se parques industriais, há uma necessidade também de subestações de energia, para que não sobrecarregue a cidade e para que não haja panes elétricos num ponto. Então, não oferecer só o território, né? Exatamente. Não tem como, só o território. Sim. Há também a parte de tratamento de água, né, que tem que ser muito bem pensado, não apenas na água que vai ser ofertada, mas também como tratar as águas, digamos, os dejetos poluentes que as empresas muitas vezes geram. Embora essas empresas tenham essa responsabilidade, nem sempre é devidamente cumprida. Então, tudo isso tem que ser pensado. Aumento do consumo elétrico, aumento do consumo de água, tudo isso tem que ser bem ofertado. Terraplanagem de terrenos, acessibilidade de ruas. Por exemplo, nós temos aqui um parque industrial, que temos estreitas ruas, muitas sem calçamento, onde transitam diariamente centenas de veículos, máquinas, caminhões. E se fosse um parque muito maior, com ruas também muito maiores, haveria uma necessidade, claro, de que tivesse uma estrutura melhor para esse trânsito. Porque, infelizmente, ruas mal conservadas ou com muitos acidentes geográficos causam o quê? Aumento da quebra e de manutenção de veículos. Como também, se nós tivermos no mesmo local dezenas de empresas, teremos dezenas de caminhões transitando. Então não adianta ter apenas uma pista simples de ida e volta. Teremos que ter maiores ruas dentro desses parques. Como falei, a terraplanagem dos locais é muito importante, digamos, minimiza muito os custos numa instalação de uma empresa, o aporte de água, o aporte elétrico. E agora vamos falar algo também que é muito importante, que é qualificação profissional. Temos empresas que vêm de fora e também trazem muita gente de fora. Muitos questionam, sim, mas por que não absorver a mão de obra local? Porque se traz muita gente de fora, pouca mudança há no índice de desemprego local. Mas, dependendo do ramo de indústria que vem para Jaguariúna, é necessário qualificação profissional. Exatamente. Opa, eu quero contratar um grande número, digamos, de metalúrgicos. Eu tenho que ter esses metalúrgicos, seja de qual função for. Parte elétrica, parte mecânica, de automação. Se eu não tiver um número mínimo qualificado, eu não posso ofertar essa vaga para qualquer pessoa. Por quê? Porque não vai me gerar a produção de vida. E eu não terei, digamos, a efetividade que eu planejei. Sim. O que acontece em alguns locais é que eu
tive a oportunidade de trabalhar, um deles é Ortigueira. Montou uma empresa, a Klabin, muito, muito, muito grande mesmo, com inúmeros funcionários, o que gerou uma renda muito boa para a cidade. Havendo maior renda, claro, melhor infraestrutura também. Mas houve esse problema, houve muita gente de fora. Vinham ônibus lotados do nordeste do país, de mão de obra qualificada, do Rio de Janeiro, que no início gera um pouco de desconforto na questão de alojamentos e tudo, né? Mas era necessário uma mão de obra qualificada que não existia no local. Sim. Mas também existe em Telêmaco, né? Uma oferta muito grande de cursos, né? Do Senai e outras escolas de formação, inclusive muitas com patrocínio da empresa, de parte das mensalidades, para que possam qualificar pessoas no local. Então, além de tudo isso que nós falamos, de infraestrutura para montagem de indústrias, teríamos que ter também, conforme o ramo a ser iniciado no local, escolas de formação para essas vagas que seriam ofertadas. Caso contrário, não diminuiríamos muito o desemprego local e teríamos um aumento muito grande de pessoas de fora. Continuando a parte da formação profissional, oferta de cursos que eu falei, é interessante como no Brasil está havendo um incentivo muito grande à abertura de novas faculdades, novos cursos universitários, de todas as naturezas. Nossa, tem cursos até que é difícil a gente tentar citar nomes porque é tão diferente que a gente nem imagina, né? A variedade que existe hoje em dia. E também o governo, alguns anos atrás, desincentivou a criação de novos cursos técnicos, o que é uma arbitrariedade no Brasil, porque não é apenas a formação universitária em si o objetivo. Tem pessoas que às vezes nem querem fazer faculdade, né? Sim, mas absorver as necessidades de trabalho do mercado, Sim. o que muitas vezes exige cursos técnicos. Por exemplo, uma pessoa que a vida inteira sonhou em fazer uma faculdade, mas é muito inacessível, não existe no local, teria que mudar-se. Ou é algum curso que já tem um grande número de profissionais do mercado, o que vai ser difícil ele se inserir no mercado inicial. Em compensação, existe no local cursos técnicos de formação mais rápida e vagas de emprego para aquele curso de formação. Então seria importante para aquela pessoa, se o outro está pouco acessível, muito distante, outro sonho, tentar ser prático. Diminuir um pouco, digamos, a intensidade daquele sonho e fazer algo prático. Por quê? Pode ser que ao iniciar esse novo trabalho, essa pessoa veja que a sua capacitação, a sua valorização profissional e a sua satisfação está ali, mas ela não conhecia. E pode ser também que o outro sonho continue, mas trabalhando como técnico, ele consiga adquirir recurso suficiente para poder mudar-se e fazer a qualificação que espera. Exatamente. E também temos que ver que no mundo inteiro existe essa diferença e essa desvalorização, muitas vezes, da parte técnica e supervalorização do universitário. Temos, por exemplo, a Europa. Todo mundo falou que é difícil ter visto de turistas, tudo. Mas para morar na Europa hoje em dia, dependendo do que você trabalha, é muito fácil. Sim. Por exemplo, os países mais desenvolvidos do mundo, nós temos exemplos como na Alemanha, temos na Dinamarca, temos na Suécia, temos países onde há um grande número de pessoas universitárias. Nossa, isso é muito bom para o país, né?
Todo mundo universitário, sim. Se não houver migração, quem catará o lixo? Quem limpar as ruas? Quem limpar as casas? Quem fará os trabalhos que eles chamam de sujos, perigosos e pesados? Terá que haver uma migração. Parte técnica, também, só de fora. Por quê? Porque simplesmente supervalorizaram uma área e esqueceram-se da outra. Então, numa sociedade, digamos, justa e participativa, nós temos que adequar todas as funções e, claro, melhorar também a valorização desses cursos técnicos. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho parte da minha família que foi embora para os Estados Unidos. Tá? Muitas vezes, eles acabam tendo pessoas, digamos, imigrantes nos trabalhos, porque os salários lá, mesmo da parte técnica, são muito altos. Ou seja, tudo bem, a oferta faz com que acabem passando, digamos, de função para outro mais barato. Mas a valorização dos técnicos, a gente vê que é qualitária com muitos cursos universitários. Então, isso pode ser feito também aqui, melhorar a valorização dos técnicos para que ocupem essas faixas de mercado com dignidade. Exatamente. Então, mudando um pouquinho de assunto, você é escritor, que eu sei, e também gosta de desenhos, né? Você também desenha, é isso, né? Sim, pintura. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte cultural, dessa parte de artes aí. Eu sei que, inclusive, teus filhos, queria que você comentasse um pouco também, né, deles, e que você falasse um pouquinho da sua família. Mas voltando aí com a relação ao que você tem aí de... É artista além de médico. Sim. Que, na verdade, em tudo, na vida, em qualquer profissão, nós temos que ter um pouco de arte, né? Um pouco de criatividade, um pouco de personalidade naquilo que fazemos e tentar deixar algum legado, né? Algo benéfico para ser lembrado depois. Sim, sim. As artes em si, eu considero fundamentais, não apenas como hobby, mas para o aprendizado da vida em si. A valorização das coisas belas da vida. Suponhamos aí um pintor. Um pintor, ele não está apenas reclamando e falando do lado feio da vida. Não, ele para pintar, não. Ele quer escolher um ponto e naquele ponto ele começa a olhar, ver as coisas bonitas e colocar aquilo para mostrar para outras pessoas, né? Quanto é belo aquele local que ele está fazendo, na sua arte. Então, ele muda o seu foco, digamos, de coisas deterioráveis, de coisas que não lhe fazem bem, para algo que o estimula, que lhe dá aquela felicidade e tenta transmitir aos outros. Quando a gente escreve, a gente coloca um sentimento, alguma coisa bela, ou mesmo seja algo crítica, algo para chamar a atenção para algo que não deve ser feito. Então, isso daí é passado de uma pessoa para outra. Então, a arte acaba sendo também uma fonte de educação. E para quem tem essa prática, nossa, é um excelente, não diria nem hobby, diria, uma excelente fuga dos problemas da vida, que muitas vezes não desaparecem, mas em momentos de concentração, em momentos digamos, de arte mesmo, né? Você consegue espairecer, consegue, né, se sentir melhor. Consegue deixar aquilo de lado, né? E consegue valorizar muito mais aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vemos, frente ao que, infelizmente, nos aflige e que não tem solução. Quer dizer, muitas vezes não tem solução, muitas vezes tem. Então, por isso que eu acho que a arte deve ser incentivada. Além do que, eu sempre digo que quem pratica arte, quem observa, quem escreve aquilo que pensa, não vai cair na conversa fiada, nos fakes, como infelizmente a velha história digamos, do telefone sem fio. Opa, por que os fakes se elas tanto? Porque existem pessoas que não raciocinam e passam para frente.
Sua poesia escuta uma coisa. Opa, eu paro para pensar durante 10 segundos. Mas será que isso é verdade? Será que existe a possibilidade disso acontecer? Não, com certeza verei que é uma coisa sem fundamento nenhum. Então não vou repassar isso para frente. Então a pessoa que tem, qualquer que seja o seu, digamos, a sua arte, o seu lado artístico, aprende a raciocinar melhor, Sim. aprende a transmitir melhor. Assim como a leitura também ajuda, né? Com Uma pessoa certeza. que lê, que é acostumado a ler, também consegue aprimorar o raciocínio. Sim, raciocínio, a memória. Sim. Então, o conhecimento em si expande-se muito quando a pessoa tem essa habilidade. O próprio falar, comunicar-se, a forma de expressar-se, tudo isso tem muito a ver com o quê? Com as expressões artísticas, né? Exatamente. Em todo o seu, digamos, em toda a sua abrangência. Isso também faz parte do ser humano, né? Nós precisamos de arte, nós precisamos disso, é uma necessidade. Sim. E, infelizmente, essa parte artística, eu vejo uma desvalorização a nível nacional. Eu não Tremendo, vejo assim. infelizmente. Por exemplo, eu já morei numa cidade menor, que é Jaguaribe, onde existia um centro cultural, que chama Centro Social Urbano, Centro Cultural, e não vejo aqui, digamos, centro assim, de referência, onde haja cursos de artes para as crianças, para adultos. Nós não vemos isso. Não, infelizmente não. E, como eu falei, são coisas necessárias. Não tem como separar hoje em dia a educação e a cultura. Também são que eu falo dos esportes, a mesma coisa. Como também sigo e divulgo muito a parte, digamos, aqui, dos bons costumes da religião. Como é bom ter uma religião. Sim. O Brasil, claro, nessa parte, digamos, tem uma abertura muito grande, né? Uma democracia muito grande. Nós somos um país laico, né? Sim. Então, nós temos uma grande acessibilidade a várias religiões. Eu, na minha religião, eu só aprendo coisas boas, valores morais, familiares, muita coisa. Digamos, a gente muda muita coisa na forma de pensar através desses bons costumes. E já que falei da parte familiar, é uma coisa que para mim é muito importante, me preocupo muito. Eu tenho, digamos, uma grande possibilidade com meus filhos na parte de conversa de todo tipo, na parte de participação. Sempre adorei fazer esse tipo de arte com meus filhos, incentivá-los. A parte de esportes, gosto de fazer academia com meu filho, gostava de fazer futebol com meu filho mais velho. Então sempre gostei de estar próximo deles e vejo que muita coisa eu não precisei falar, muita coisa eles aprenderam apenas olhando, observando, né, a nossa relação em si, os bons exemplos que eu dei. Então economiza-se muitas palavras, muitos sermões quando há essa proximidade e essa conversa de rotina. É verdade, isso é muito bom. E pais participativos, pais presentes, é muito difícil no dia a dia de hoje pela correria, né? Sim. Então, que, vamos dizer assim, possamos pedir aí que existam mais pais assim no mundo, porque isso conserva de uma certa forma aí uma geração saudável. Você como um pai presente, como você, né, bem coloca, como que foi na pandemia para vocês? Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa e como que foi para você? Né? Como que foi para a família em si? Você teve que trabalhar nessa época, né? Não teve como. Sim, trabalhei. Na época da pandemia, houve uma mudança geral no país, em todas as áreas. Tá? Vamos citar, já que você falou na parte familiar. Sim, sim. Devido ao ensino online, eu tive a oportunidade de ver de volta de Curitiba, aqui, meu irmão, meu filho, os quais há muitos anos
perderam um pouco do contato com Jaguaribe pelo fato de estarem estudando e trabalhando em outra cidade. Sim, sim. Na época da pandemia, pelo fato de ser online, eles poderiam aqui ter as suas atividades. Então houve um reencontro, não só apenas da minha, das famílias em si. Também a proximidade ocorreu entre os próprios familiares da mesma casa, dos mesmos lares. Antigamente todo mundo trabalhava fora, estudava fora, e de repente, na época da pandemia, as pessoas estavam mais próximas, mais tempo juntos. Aí muitas questões acabaram sendo resolvidas, né? Sim, sim. Ou as proximidades, o conhecimento, a paciência melhorou muito, ou, infelizmente, separações vieram à tona em maior número. Sim. Se pessoas ficavam fugindo uma da outra no trabalho para não se encontrar em casa, E daí ficaram presos. é do momento que se veja que realmente não há aquela convivência favorável, infelizmente acabaram, digamos, mudando os planos. Em compensação, pessoas que não tinham paciência, ficavam perto uma da outra, muitas críticas, ao terem que ficar juntos, acabam se adaptando um ao outro, perdoando-se muitas vezes um aos outros e melhorando-se a convivência. Então, as mudanças foram em geral nessa parte familiar. Quanto à parte de trabalho, tive que me ausentar muitas vezes de Jaguaribe para trabalhar na parte de emergência. Trabalhei em UTIs, em emergências de Covid, trabalhei em várias localidades, como citei, Ortigueira, Fazenda Rio Grande, trabalhei em Castro, Piraí, Venceslau Brás. Acabava ficando mais tempo fora de Jaguaribe. Sim. E pude juntar que eu me senti muito mais valorizado nessa parte, porque pela necessidade que havia de profissionais para emergência, eu tive essa grande oferta de trabalhos em muitos locais. Por incrível que pareça, só aqui de Jaguaribe que não, mas em muitos locais eu realmente tive essa abertura. E também mudou na parte profissional para muitas pessoas, porque a informática, que já estava aberta, muitas vezes não era utilizada a parte de vendas, de trabalhos online, e cresceu muito essa parte na época da pandemia. Eu, por exemplo, a minha parte do INSS, a parte de revisões, de perícias, documental, tudo passou a ser online. E foi muito bom. Também eu estava fazendo uma pós-graduação, a qual também a parte presencial foi trocada pela parte online, o estudo. Então eu aprendi muito na parte de trabalhar com plataformas online, estudar em plataformas online, reuniões periódicas de trabalho que fazemos em Curitiba, em grandes auditórios, passaram a ser online e melhoraram muito, porque em muitas reuniões de trabalho que nós tínhamos os colegas presentes, palestrantes, o número se tornou muito maior pelo fato de um palestrante poder nos dar, digamos, a sua palestra, né? O seu conhecimento de Brasília, de algumas capitais do Nordeste, da Bahia, da Paraíba. Então, muita coisa melhorou na parte da pandemia. Claro que tivemos muitas mortes, infelizmente, muitas sequelas, muitos gastos, muito desemprego, mas temos que ver que nós tivemos que nos readaptar e melhorar para poder enfrentar essa pandemia. Melhorar, como eu falei, toda essa parte. Melhorias na saúde, melhorias no trabalho, melhorias familiares. E a parte da saúde, claro que houve sim os pontos positivos, mas também houveram os pontos negativos. Por exemplo, houve um grande aumento de equipamentos no país inteiro. Porém, tal qual eu falei na qualificação profissional do trabalho industrial, não houve o crescimento e disponibilidade de profissionais para isso. Então, em muitas cidades chegaram equipamentos que simplesmente ficaram nas caixas, porque não havia quem os utilizasse.
A parte de conhecimento também. A parte médica deixou muito a desejar quanto à parte de conhecimento da doença em si. A parte médica se tornou, digamos, o quê? Digamos, práticos nas condutas leigas que iam surgindo, ou seja, iam dançando conforme a música apenas. Aí aconteceram absurdos, uso de ivermectina, uso de colchicina, de outros produtos que não têm absolutamente nada a ver com a doença viral e que proliferaram em cima do quê? Do efeito manada. Opa, um começou a usar, opa, vamos usar também, vamos usar. Então, a parte de conhecimento deixou muito a desejar. O atraso foi investido na ciência também, né? Sim. O atraso das vacinas, claro que foi algo imperdoável. A parte de equipamentos que foram ofertados e não colocados em prática no país inteiro. A parte de vigilância epidemiológica da doença também, a estatística, eu acredito que ficou sempre muito abaixo do que a realidade, né? Nos mostrou. A notificação em si, né? Posso citar até exemplos na própria família, né? Que tivemos casos que simplesmente não houve. Nós buscamos a notificação, não houve o devido acompanhamento, não houve a fiscalização do isolamento. Muitas vezes pessoas que não deveriam, simplesmente só porque tiveram um suposto contato, né, que não poderíamos dizer que foi efetivamente um contato, ficaram isoladas. Pela falta de fiscalização, pessoas que deveriam estar isoladas não ficaram. Então, claro que enfrentamos bem, mas muito abaixo do potencial. E isso cabe, logicamente, não só, como eu falei, as autoridades em si, mas também a parte médica e a parte populacional, a qual não seguiu as determinações conforme foram orientados. Sim. A pandemia, permitamos dizer que já passou. E agora? Se houver novas situações, eu acredito que a velocidade de reação será melhor e as condutas também serão um pouco mais apropriadas, porque já houve aquele choque inicial que nos levou a se preparar um pouco melhor. Quanto ao futuro, infelizmente, não vejo assim, digamos, a curto prazo, a melhoria grande na saúde local. Não estou falando apenas de Jaguariúna de forma isolada, mas de pequenos centros. No Brasil, infelizmente, nós vemos que, ao contrário do que preconiza a saúde no mundo inteiro, né, via a Organização Mundial da Saúde, seria a descentralização. Seria o quê? Espalhar, descentralizar tanto as especialidades como os recursos para que fiquem mais próximos das populações que em si necessitam. No Brasil, ao contrário, quanto mais passa o tempo, parece que mais está sendo centralizado. Hoje em dia, as prefeituras não investem mais em recursos locais, investem em ambulâncias. Temos cidades pequenas que basicamente tudo é resolvido o quê? Na transferência, na ambulância. Muitas vezes há uma carência de vagas fora, Sim. há os custos e riscos de transporte que muitas vezes podem ser resolvidos no próprio local. Também nota que em nossa cidade há pouco incentivo ou nenhum para especialidades, para fixar especialidades no local. Nós temos, infelizmente, não especialistas ocupando lugares de especialistas, muito bem valorizados e estabilizados, ou seja, que não abrem as portas para outros profissionais também. E que acabam fazendo muita falta, não apenas pelo conhecimento em si, mais aprimorado, né, de especialistas, sim. mas pela quantidade de demanda que existe na cidade. Temos poucos profissionais com especialidades para um grande número de pessoas que necessitam. Sim. Também, muitas especialidades clínicas não precisariam ir
ônibus, carros lotados para fora, para resolver partes clínicas que podem ser feitas no local, já que não geram tanto equipamento, tantos recursos no local. A parte cirúrgica também eu vejo que é uma coisa que pode ser melhorada e muito, porque existe um centro cirúrgico muito bem montado e tornou-se uma coisa rara hoje em dia nas cidades o centro cirúrgico. A maior parte das cidades, devido aos custos, acabaram fechando. E nós pensamos que hoje em dia, já que está tudo sendo centralizado, que uma cidade pequena que oferte um bom serviço pode, claro, estendê-la à sua parte regional, não precisa ficar dependendo apenas da demanda no local. Então, tudo isso deveria ser mudado para que haja uma melhor expansão, tanto em qualidade como em número, nas melhorias da saúde local. E a parte também de saúde básica, infelizmente no Brasil, tem pouca melhoria. A parte teórica é excelente. Eu vejo que o Brasil atualmente, em termos de conhecimento, de condutas, de formação, é muito bom. Mas na prática a gente não vê isso. Digamos, a gente não vê profissionais em tempo integral em unidades de saúde. Nós vemos o quê? Em alguns períodos apenas. E muitas vezes, muitos profissionais, para melhorar seus ganhos, aumentam muito o número de atendimentos em curtos períodos. O que, logicamente, é inversamente proporcional à qualidade. Então, a gente não vê na parte básica, que seria a conduta inicial da saúde, uma conduta de referência que evitasse depois que essa população que não teve um devido atendimento primário procure atendimentos de emergência. Então, aumenta muito o número de atendimentos de emergência e não melhora a parte inicial que poderia prevenir essa parte. Dr. Edgardo, antes das suas considerações finais, você acredita que em médio e longo prazo Jaguariúna possa tornar-se uma cidade turística de verdade? A curto prazo não. Médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Desde que sejam cumpridas todas as etapas necessárias para a oferta do turismo no local. E você acredita que se a gente se unir nesse objetivo, pode ser que isso aconteça? Sim, porque isso depende não apenas das autoridades em si, do incentivo, mas também da iniciativa daqueles que querem receber os turistas. Restaurantes. Tem que haver, claro, um número suficiente de lugares para atender a um maior número de clientes que atualmente existem. Mesmo que fiquem vagos durante a maior parte do ano, tem que haver essa disponibilidade. Leitos em hotéis também, mesmo que fiquem grande parte desocupados, tem que estar pelo menos disponíveis para, em épocas de maior volume, sejam ocupados. A parte de infraestrutura, infelizmente, depende do quê? Da União. Estados, municípios. Exatamente. Tem que haver uma união, senão isso é difícil. A parte de transporte local. Eu vejo que Jaguariúna não evoluiu tanto, em proporção, quanto outros centros. Por exemplo, os aplicativos. Em Curitiba, não existe locais onde não cheguem aplicativos ou onde haja uma demora maior que 5 minutos. Eu, por exemplo, se preciso de uma locomoção que vai demorar uns minutos, imediatamente cancelo e tento outro, porque o número é muito, muito grande. Não apenas pequenos centros não evoluíram nessa parte. Temos cidades grandes também, por exemplo, Ponta Grossa,
vamos dizer que a parte de aplicativos é péssima, é insuficiente para a demanda. Para demanda. Então também, se nós formos falar em turismo, nós temos que ter não apenas carros leves, ônibus, vans disponíveis para o volume que isso daí irá gerar. E eu acredito que atualmente nós não temos esse número suficiente para nós pensarmos, digamos, no dobro da demanda atual. Nós não temos. Não mesmo. Também temos que pensar o quê? Na parte de propaganda. Nós não temos um número suficiente de Jaguaribe, de empresas de turismo, para ofertar passeios às diferentes localidades que nós pretendemos, digamos, levar os nossos turistas. E não apenas turismólogos, promotores de venda, até pessoas, digamos, com formação mais técnica, mas que tenham esse domínio, essa capacidade, digamos, de propagar os locais de destino. Então, muita coisa ainda tem que ser melhorada. E a parte de acesso, infelizmente, como eu falei, depende muito da União. Estados, municípios. Os poderes aí, né? Não apenas a construção, mas a melhoria também. Exatamente. O que é uma coisa que também, se me permitem, gostaria de falar sobre a parte de infraestrutura de cidades. Que no Brasil se gasta demais em manutenção e pouco em crescimento. Suponhamos que um custo de manutenção de estradas, rodovias, ruas, a cada 2 ou 3 anos, sendo feito de forma inadequada, em 20 anos terá um custo tão alto que nós pensamos que, ao invés de termos que ficar arrumando a cada 2 anos, se fizéssemos uma outra rodovia paralela numa infraestrutura de alta durabilidade, talvez nós gastássemos menos e termos 2 pistas ao invés de uma. Sim. Pois, quem gasta mal gasta 2 vezes, né? Ou mais. Então, tudo isso tem que ser pensado. A parte de conservação, o devido uso dos recursos da União, para que não haja a deterioração tão rápida. Exatamente. Doutor, suas considerações finais. Deixo essa parte final mais para agradecimento ao tudo que eu passei, às amizades que eu conquistei, e gostaria de expor brevemente um pouco da minha arte, um tributo à nossa querida Jaguaribe. Com teu nome, pouco há rima. Singular é tua grandiosidade. Imensurável a minha estima, a tão bela e acolhedora cidade. Seja na parte baixa ou de cima, o ar puro exala a felicidade. Na arte da vida, uma obra-prima. Rumo aos 200 anos de idade, com experiência e prosperidade. Obrigado a todos. Meu amigo Edgardo, agradeço imensamente por sua contribuição a esse projeto que visa conscientizar a população dessa cidade amada o quanto pode usufruir de toda a bênção em ser uma cidade promissora, quiçá no futuro com relação ao turismo. Espero realizar particularmente esse sonho, que um dia isso aconteça, mas para que isso aconteça nós precisamos uns dos outros, precisamos nos unir. E que Deus nos abençoe, que dê tudo certo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe. E gostaria que a minha colaboração servisse de exemplo a mais colaboradores, pois todos juntos, aí sim, mudaremos a nossa vida em comunidade. Isso é verdade. Muito obrigado, viu? Obrigado.